Olá, tudo bem? Hoje quero mostrar um livro para quem quer começar a ler as histórias, os contos imortais de deuses e homens. Mitologia da Edith Hamilton. Esta edição aqui é tem tradução da Fernanda Abreu, é da Sextante e é de 2022. Aqui nós temos uma narrativa detalhada e envolvente. Acompanhamos então o drama de grandes heróis, histórias trágicas, histórias míticas, como a Guerra de Troia, as andanças de Odisseu. Ouvimos as histórias de Jasão e o Velocino de Ouro, a história de Cupido e Psique, a história do poderoso rei Midas. Descobrimos, através desse livro, as origens das constelações, testemunhamos os trabalhos de Hércules, os esforços de Odin para evitar o Ragnarok. E fundamentalmente reconhecemos nessas histórias pontos de referências para incontáveis obras de artes, literárias e culturais e de nosso tempo, como o Complexo de Édipo por Freud, ao ciclo de óperas do Anel de Nibelungo por Richard Wagner. Então nós temos aqui não só o mundo grego, mas também o mundo nórdico. A voz vívida com que Edith Hamilton narra esses contos clássicos, respeitando o estilo de seus autores originais, torna mitologia, ao mesmo tempo, um guia de referência para estudiosos e um livro delicioso para ser apreciado por leitores de todas as idades. Gostaria de trazer aqui uma introdução que ela faz e também depois ela resgata, ainda nesta introdução, alguns autores da antiguidade que falaram sobre mitologia. Além disso, o livro também é repleto de ilustrações. Ele se torna um livro bonito para ser lido. Aqui eu mostrei o rapto de Perséfone. Ela foi levada para o Hades, pelo próprio Hades, deus do mundo subterrâneo. Aqui Hércules carregando Cérbero, vencendo Cérbero. Foi um dos trabalhos de Hércules. Esse cachorro de 3 cabeças que guardava aí o mundo do Hades. Aqui o cavalo de Troia. Um livro delicioso para ser lido com calma. Aqui Enéas e a Sibila no barco de Caronte. Estas são algumas das ilustrações. Na introdução, a autora abre com uma frase de Heródoto, o grande historiador grego. Outrora a raça helênica se distinguia dos bárbaros, por ter a mente mais arguta e mais livre de tolice. Então os gregos, né, eles trazem a questão mitológica muito forte, mostram uma mente aberta. Há uma crença geral de que as mitologias gregas e romanas nos mostrariam como pensava e o que sentia a raça humana em tempos imemoriais. Segundo essa visão, por meio delas seria possível reconstruir o fio desde o homem primitivo, que convivia com a natureza em grande proximidade, até o homem civilizado, que vive muito distante dela. Seria esse fio que ligava o homem aos primórdios. A mitologia nos lança, segundo essa visão, para o início da história, para os começos da história humana. O verdadeiro atrativo dos mitos é que eles nos conduzem de volta a um tempo em que o mundo era recente e as pessoas tinham uma conexão com a terra, com as árvores, com os mares, as flores, as montanhas, diferente de qualquer coisa que possamos sentir hoje. Vimos isso na Teogonia de Hesíodo, os deuses do mar, os deuses da terra, esses deuses ligados à natureza. Somos levados a entender que quando as histórias estavam sendo elaboradas, a distinção entre o real e o irreal ainda era pequena. A imaginação era algo vivo, pujante e sem o contrapeso da razão, de tal forma que qualquer pessoa poderia ver, por entre as árvores da floresta, uma ninfa em fuga, ou ao se curvar para beber de um lago de água limpa, avistar nas profundezas o rosto de uma náiade. Então a natureza repleta desses seres e o homem em contato com esses seres divinos. A perspectiva de voltar no tempo até esse estado deleitável é ressaltada por praticamente todo autor que aborde a mitologia clássica,
em especial os poetas. Nesse tempo infinitamente remoto, os humanos primitivos podiam ver Proteu surgir do mar, ou ouvir o velho Tritão sua concha soar. Você poderia entrar em contato com esses deuses. E por um instante podemos captar, por meio dos mitos criados à época, um vislumbre deste mundo tão estranho quanto belo. A mitologia nos leva de volta a esse mundo mitológico belo, mitologicamente belo, dos mitos primordiais. E entramos em contato com esses seres presentes na natureza e na vida. No entanto, basta uma rápida consideração sobre os costumes dos povos não civilizados de qualquer parte e qualquer era para furar essa bolha romântica. Não há dúvida de que o homem primitivo, seja na atual Nova Guiné, seja nas selvas pré-históricas, de milênios atrás, não é nem nunca foi uma criatura que povoa seu mundo com criações radiantes e lindas visões. Horrores espreitavam nas florestas, não ninfas e náiades. Lá vivia o terror, com sua companheira íntima a magia, e sua defesa mais comum, o sacrifício humano. O principal recurso humano na tentativa de captar da ira, de escapar da ira de quaisquer divindades que pudessem estar à volta, consistia em algum rito mágico, desprovido de sentido, mas carregado de poder, ou em alguma oferenda feita à custa de dor e tristeza. Então nós mudamos essa visão, observando mais atentamente a história da mitologia. É uma história que acompanha esses mistérios da natureza, né? E o homem diante do desconhecido. Ela começa então depois disso a falar da mitologia grega. Em esse quadro sombrio, não poderia estar mais distante das histórias da mitologia clássica. Os gregos não contribuem muito para o estudo de como o homem dos tempos primitivos via o ambiente à sua volta. É digno de nota o tratamento breve dos mitos gregos por parte dos antropólogos. É claro que os gregos também tinham suas raízes no lado primordial, como eu disse lá em Hesíodo. É claro que eles também um dia levaram uma vida selvagem, feia e brutal. Mas o que seus mitos mostram é quão alto eles tinham se alçado acima da sujeira e da violência ancestrais, no momento em que passamos a ter qualquer conhecimento a seu respeito. Só é possível encontrar nas histórias uns poucos indícios dessa época. A mitologia grega já nos lança mais para a questão racional, de leitura do próprio homem no universo. Não sabemos quando essas histórias foram contadas pela primeira vez, em sua forma atual, mas é certo que a vida primitiva já tinha sido deixada para trás havia muito tempo. Os mitos, tais como os conhecemos hoje, são uma criação de grandes poetas. O primeiro registro escrito da Grécia sobre mitologia é a Ilíada. A mitologia grega nasce em Homero, que acredita-se viveu não menos que 1000 anos antes de Cristo. Então nós temos aí no século VIII antes de Cristo. Ela já lança para 1000 anos. A Ilíada é ou contém a mais antiga literatura grega e é escrita numa linguagem rica, bela e sutil, de certo precedida por séculos de esforço humano para se expressar com clareza e beleza, prova indiscutível da civilização. Antes da Ilíada surgir como texto, nós tínhamos histórias orais contadas desse mundo primitivo que foi se evoluindo até chegar na literatura clássica de Homero, que é uma literatura feita por hexâmetros, com toda essa questão artística presente já no texto. Então aqui já temos uma evolução, mas e para trás? E essas histórias antigas, né? E para até chegar em Homero. As histórias da mitologia grega não lançam uma luz esclarecedora sobre o que era a humanidade antiga. Elas lançam, isso sim, farta luz sobre como eram os gregos antigos. Uma questão aparentemente mais importante para nós, que somos seus descendentes dos pontos de vista
intelectual, artístico e também político. Nada que aprendamos a seu respeito nos é estranho. Por isso que é importante sempre começar qualquer estudo de literatura pela Grécia. Hoje nós vivemos muito, ou quase que tudo daquilo que a Grécia deixou para nós. Na política, na literatura, na arte. Tudo tem influência grega aqui no mundo ocidental. Muitas vezes se fala sobre o milagre grego. O que essa expressão tenta transmitir é o renascimento do mundo ocorrido com o despertar da Grécia. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui ela está parodiando o Apocalipse, né? De São João. Algo desse tipo aconteceu na Grécia. Por que isso aconteceu? Ou quando? Não temos a menor ideia. Tudo o que sabemos é que nos primeiros poetas gregos surgiu um ponto de vista novo, jamais sonhado no mundo anterior a eles, mas que nunca desapareceria do mundo posterior. Quando a Grécia se destacou, a humanidade se tornou o centro do universo, a coisa mais importante nele contida. Essa foi uma revolução do pensamento. Até então, os seres humanos pouco significavam. Foi na Grécia que eles se deram conta, pela primeira vez, do que era a raça humana. Os gregos criaram seus deuses à própria imagem. Isso nunca antes havia passado pela mente humana. Até então, os deuses nada tinham qualquer semelhança com a realidade humana. Eram diferentes de qualquer criatura viva. No Egito era um colossal gigantesco, imóvel, ao qual nem mesmo a imaginação era capaz de atribuir movimento. Tão fixo na pedra quanto as gigantescas colunas dos templos. Uma representação da forma humana, tornada propositalmente não humana. Ou então uma figura rígida, uma mulher com cabeça de gato, a sugerir uma crueldade inflexível e desumana. Ou ainda uma esfinge monstruosa, cheia de mistério, alheia a tudo que vive. Na Mesopotâmia, os deuses eram mostrados em baixos relevos de formas animalescas, diferentes de qualquer animal conhecido até então. Homens com cabeça de pássaro e leões com cabeça de touro. Ambos dotados de asas de águia, criações de artistas desejosos de produzir algo jamais visto, a não ser na própria mente, a verdadeira consumação da irrealidade. Esses eram o tipo de deuses que o mundo anterior dos gregos venerava. Mas basta imaginar ao seu lado qualquer estátua de um deus tão normal e natural em toda a sua beleza humana, para perceber que uma nova ideia surgiu no mundo, na Grécia. Com a sua chegada, o universo se tornou racional. Os deuses assumiram no Egito, na Grécia, a forma humana. Lá na Grécia, os deuses têm também sentimentos humanos, corpo humanos. O apóstolo Paulo disse que era preciso entender o invisível por meio do visível. Esse não é um conceito hebraico, mas grego. No mundo antigo, somente na Grécia, as pessoas se preocupavam com o visível. Elas encontravam satisfação de seus desejos no que era de fato o mundo à sua volta. O escultor observava os atletas disputando os jogos e sentia que nada que pudesse imaginar seria tão belo quanto aqueles corpos jovens e fortes. Então esculpia sua estátua de Apolo. O contador de histórias encontrava Hermes entre as pessoas por quem passava na rua. Ele via o Deus como um rapaz naquela idade em que a juventude é mais bela, como diz Homero. Os artistas e poetas gregos se deram conta do esplendor que um homem podia ser, ereto, forte, veloz. Ele era a personificação da sua busca por beleza. Esses artistas e poetas não tinham desejo algum de criar uma fantasia forjada na própria mente. Toda a arte, todo o pensamento da Grécia giravam em torno dos seres humanos. Ao contrário dos egípcios, então, os gregos criaram seus deuses à própria imagem. Então nós temos aqui uma pessoa venerando o Deus Sol, e o Deus Sol tem o rosto humano. Então é interessante observar isso. Os deuses gregos assumem a forma humana. Deuses humanos, naturalmente, faziam do céu um lugar agradável e familiar. Os gregos se sentiam em casa ali no Olimpo.
Sabiam exatamente o que os seus divinos habitantes lá faziam, o que comiam, o que bebiam, onde faziam seus banquetes e como se divertiam. É claro que os deuses deveriam ser temidos, pois eram muito poderosos e muito perigosos quando zangados. Mas com o devido cuidado, um humano podia se sentir razoavelmente à vontade em sua companhia. Os deuses conversavam com os humanos. Era inclusive perfeitamente livre para ir até eles ou para rir deles. Ao tentar esconder da esposa seus casos de amor e ser descoberto, Zeus era uma grande fonte de graça. Os gregos se divertiam com ele e o apreciavam ainda mais por causa disso. A sua infidelidade, tentando esconder os amores adúlteros, era aquele personagem clássico da comédia, a típica esposa enciumada, e seus truques engenhosos para constranger o marido e punir as rivais, longe de desagradar os gregos, divertiam-nos tanto quanto as versões modernas de Hera nos divertem hoje. As mulheres tentando aí descobrir as traições dos maridos. Essas histórias geravam um sentimento de amizade. Rir diante de uma esfinge egípcia ou de um monstro alado assírio era algo inconcebível. Mas no Olimpo, o riso era perfeitamente natural e tornava os deuses simpáticos. Também na terra as divindades eram extrema e humanamente atraentes. Na forma de lindos rapazes e moças, povoavam os bosques, as florestas, os rios e o mar, em harmonia com a formosa terra e com as águas cintilantes. Esse é o milagre da mitologia grega. O mundo humanizado, homens libertados do medo paralisante de um desconhecido onipotente. As terríveis incompreensões veneradas em outras partes e os espíritos pavorosos que povoavam terra, ar e mar foram banidos da Grécia. Dizer que os homens que criavam os mitos não tinham apreço pelo irracional e amavam os fatos pode parecer estranho, mas é verdade. Por mais extravagantes e fantásticas que sejam algumas de suas histórias, qualquer um que as leia com atenção descobre que até mesmo aquelas que fazem menos sentido ocorrem no mundo de essência racional e prática. Hércules, cuja vida foi um grande combate contra monstros absurdos, sempre foi apresentado como um nativo de Tebas. O local exato em que Afrodite nasceu da espuma podia ser visitado por qualquer turista da antiguidade. Ficava no litoral da ilha de Citera, por isso ela é chamada de Citereia. O garanhão alado Pégaso, depois de passar o dia voando, ia dormir todas as noites num confortável estábulo em Corinto. Uma ambientação próxima e conhecida conferia realidade a todos os seres míticos. Eles participavam da vida do povo. Se essa mistura lhe parece infantil, pense em como esse fundo sólido é tranquilizador e sensato em comparação com um gênio que surge do nada quando Aladim esfrega a lâmpada e, uma vez tendo cumprido sua tarefa, ao nada retorna. Para os gregos, não. Os deuses conviviam, habitavam a Grécia Antiga. O irracional aterrorizante não tem lugar na mitologia clássica. A magia tão poderosa nos mundos anterior e posterior à Grécia é quase inexistente. Não há nenhum homem e apenas duas mulheres com poderes terríveis e sobrenaturais. Os magos demoníacos e as horrendas bruxas velhas que assombravam e terrorizavam a Europa e também a América até épocas bem recentes não têm qualquer participação nas histórias gregas. Circe e Medeia são as únicas bruxas e ambas são jovens e de beleza ímpar. Não são horríveis, mas sim formosas. A astrologia que floresceu desde a época da antiga Babilônia até hoje está completamente ausente da Grécia clássica. Há muitas histórias sobre as estrelas, mas nenhum vestígio da ideia de que elas influenciam a vida humana. O sentido que a mente grega acabou por dar às estrelas é a astronomia. Nenhuma história sequer contém um terrível sacerdote, mágico a ser temido por conhecer formas de conquistar os deuses ou neutralizar seu poder. O sacerdote raramente é visto e nunca é importante. Na Odisseia, quando um sacerdote, um poeta, caem de joelhos diante de Odisseu
e imploram que este lhes poupe a vida, o herói mata o sacerdote sem pestanejar, mas salva o poeta. Segundo Homero, ele não ousou matar um homem cuja arte divina lhe fora ensinada pelos deuses. Os poetas eram inspirados. Por isso, Ulisses não mata o poeta. Quem tinha influência no céu não era o sacerdote, mas o poeta, e ninguém nunca temeu um poeta. Da mesma forma, os fantasmas não tiveram uma participação tão forte e tão assustadora em outros lugares. Não aparece na Terra em nenhuma história grega. Os gregos não temiam os mortos. Os pobres mortos, é como a Odisseia os chama. Eles ficam confinados lá no Hades, nas sombras, na escuridão, não vêm atormentar a vida. O mundo da mitologia grega não era um lugar de terrores para o espírito humano. É verdade que os deuses eram de uma imprevisibilidade desconcertante. Ninguém saberia em que lugar iria cair o raio de Zeus. Apesar disso, todo o elenco divino, com poucas e em sua maioria desimportantes exceções, eram de uma beleza fascinante, uma beleza humana. E nada humanamente belo é de fato aterrorizante. Os primeiros mitólogos gregos transformaram um mundo cheio de medo num mundo cheio de beleza. Esse quadro solar tem seus pontos de sombra. A mudança foi lenta e nunca chegou a se completar. Os deuses tornados humanos foram durante muito tempo uma leve melhoria de seus adoradores. Eram incomparavelmente mais belos e mais poderosos, e eram naturalmente imortais, mas muitas vezes agiam de um modo que nenhum homem ou mulher decente agiria. Na Ilíada, Heitor é muito mais nobre do que qualquer um dos seres celestiais, e Andrômaca é infinitamente preferível a Palas Atena, ou Afrodite. Hera, no início ao fim, é uma deusa com nível muito baixo de humanidade. Quase todas as radiosas divindades eram capazes de agir com crueldade e desprezo. No céu de Homero, e durante muito tempo depois, prevalecia um conceito muito limitado de certo e errado. Outros pontos sombrios sobressaem. Há vestígios de um tempo em que havia deuses animalescos. Os sátiros são homens-bodes e os centauros são metade homem, metade cavalo. Hera muitas vezes é chamada de cara de vaca, como se o adjetivo houvesse de alguma forma acompanhado ao longo de todas as suas mudanças, de vaca divina até rainha muito humana do céu. Algumas histórias também apontam claramente para um tempo anterior em que o sacrifício humano existia, mas o espantoso é não restarem pedacinhos de crenças selvagens aqui e ali, o estranho é serem tão escassos. É claro que o monstro mítico está presente sob diversas formas, górgonas, hidras e terríveis quimeras, mas eles só estão presentes para proporcionar ao herói sua gloriosa recompensa. O que um herói poderia fazer no mundo sem eles? Os monstros são sempre vencidos pelo herói. O grande herói da mitologia, Hércules, talvez seja uma alegoria da própria Grécia. Ele combateu monstros e libertou a terra do seu domínio, da mesma forma que a Grécia libertou a terra da monstruosa ideia de um humano subjugado por um não-humano supremo. Apesar de ser em grande parte feita de histórias sobre deuses e deusas, a mitologia da Grécia não deve ser lida como uma espécie de Bíblia grega, o relato da religião da Grécia. Segundo a ideia mais moderna, o verdadeiro mito nada tem a ver com religião. Ele é uma explicação de algo na natureza. O mito explica, por exemplo, como toda e qualquer coisa no universo veio a existir. Homens, animais, esta ou aquela árvore ou flor, o sol, a lua, as estrelas, tempestades, erupções vulcânicas, terremotos, tudo que existe, tudo que acontece. O trovão e o relâmpago acontecem quando Zeus desfere seu raio. Um vulcão entra em erupção porque uma terrível criatura está presa dentro da montanha e de vez em quando luta para se libertar. O grande carro, a constelação chamada de Ursa Maior, não se põe abaixo do horizonte porque uma deusa um dia se zangou e decretou que ele nunca desapareceria no mar. Os mitos são ciência antiga, resultado das primeiras tentativas humanas
de explicar o que viam à sua volta. Mas existem muitos supostos mitos que não explicam absolutamente nada. Essas histórias são puro entretenimento. O tipo de coisa que as pessoas contariam umas às outras numa longa noite de inverno. A história de Pigmalião e Galateia é um exemplo. Ela não tem conexão com nenhum acontecimento da natureza. O mesmo vale para a busca do Velocino de Ouro, para a história de Orfeu e Eurídice e para muitas outras. Esse fato é hoje amplamente aceito e não precisamos tentar encontrar em toda a heroína mítica a lua ou a aurora, nem na vida de todo herói um mito do sol. Além de serem uma forma primitiva de ciência, as histórias são também uma forma primitiva de literatura. Mas a religião também está presente nelas. Ao fundo, com certeza, mas ainda assim visível. Desde Homero até os autores trágicos, e mesmo depois, existe uma consciência cada vez mais profunda de que o ser humano necessita e do que precisa encontrar em seus deuses. Parece certo que o Zeus do trovão era antes um deus da chuva. Ele era superior até mesmo ao sol, porque a pedregosa Grécia precisava mais de chuva do que de sol. E o deus dos deuses seria capaz de proporcionar a seus adoradores a preciosa água da vida. Mas o Zeus de Homero não é um fato da natureza. Ele é uma pessoa vivendo num mundo que a civilização já adentrou. E naturalmente ele tem um padrão para o que é certo e errado. Não um padrão muito alto, com certeza, e que parece se aplicar sobretudo aos outros, não a ele mesmo. Mas Zeus, de fato, pune os homens que mentem e quebram seus juramentos. Zanga-se com qualquer agravo aos mortos e fica com pena e ajuda o velho Príamo quando este procura Aquiles como suplicante. Na Odisseia ele alcançou um nível mais alto. Nela, o guardador de porcos diz que os necessitados e forasteiros pertencem a Zeus e que quem não os ajudar estará pecando contra o próprio Zeus. Hesíodo, não muito depois da Odisseia, se não na mesma época, diz sobre o homem que trata mal o vassalo e o forasteiro, ou que engana crianças órfãs. Com este homem, Zeus se zanga. A justiça, então, vai se tornando a companheira de Zeus. Essa era uma ideia nova. Os líderes guerreiros da Ilíada não queriam justiça. Queriam poder pegar tudo o que desejassem por serem fortes e queriam um Deus que estivesse ao lado dos fortes. Mas Hesíodo, um camponês que vivia no mundo de um homem pobre, sabia que os pobres precisavam de um Deus justo. Ele escreveu: peixes, bestas e aves do ar devoram uns aos outros, mas ao homem Zeus deu justiça. Junto a Zeus, em seu trono, está sentada a justiça. Esses trechos mostram que as grandes e amargas necessidades dos impotentes estavam chegando ao céu e transformando o Deus dos fortes no protetor dos fracos. Assim, por trás das histórias de Zeus amoroso, de Zeus covarde e de Zeus ridículo, é possível vislumbrar outro Zeus em formação. À medida que os homens vão ficando cada vez mais conscientes do que a vida lhes exige e daquilo de que os seres humanos precisam nos deuses que adoram. Esse Zeus foi gradualmente substituindo os outros até passar a ocupar toda a cena. Por fim, segundo as palavras de Dion Crisóstomo, que escreveu no século II depois de Cristo, ele se tornou nosso Zeus, aquele que concede todas as boas dádivas, Pai, Salvador e Guardião de toda a humanidade. A Odisseia fala sobre o divino pelo qual todos os homens anseiam. E, séculos depois, Aristóteles escreveu a excelência pela qual a raça dos mortais tanto se esforça. Desde os primeiros mitologistas, os gregos tinham uma percepção do divino e do transcendente. Seu anseio por essas coisas era grande o suficiente para levá-los a jamais desistir de se esforçar para vê-las com clareza. Até por fim, o trovão e o relâmpago se transformarem no Pai universal. Então achei esse texto aqui muito legal, por transmitir essa ideia, né, de que os deuses, eles são criados na Grécia conforme a mentalidade e a vida humana. Aquilo que o homem
tinha aqui de mais excelente, transmitido também esse ao Deus. Mas o ridículo, a comédia, também aparece nos deuses. Essa questão é muito importante. A leitura da realidade espelhada na vivência aqui do mundo grego, né? Naquilo que o Olimpo também ali vive, a semelhança dos humanos aqui na Terra. Depois disso, a autora vai trazer para nós alguns autores importantes da mitologia grega e romana. Antes eu quero mostrar aqui o Cisco para vocês. Olha lá, ele está sonhando. A maioria dos livros sobre as histórias da mitologia clássica se apoia principalmente no poeta latino Ovídio, que escreveu durante o reinado de Augusto. Ovídio é um compêndio de mitologia. Nenhum escritor antigo pode se comparar a ele nesse quesito. Ele contou quase todas as histórias e contou-as à exaustão. Vez por outra, histórias que conhecemos por meio da literatura e da arte só chegaram até nós pelas suas páginas. Ele escreveu as Metamorfoses. Evitei, ela diz, ao máximo, usá-lo neste livro. Agora preste atenção nisso. Quase morri quando eu li. Sem dúvida, ele foi um bom poeta, um bom contador de histórias, capaz de apreciar suficientemente os mitos para compreender o excelente material que lhe ofereciam. Mas, na realidade, ele estava mais distante deles em seu ponto de vista do que nós hoje. Para Ovídio, os mitos eram pura bobagem. Ele escreveu: falo das mentiras monstruosas dos poetas antigos, nunca vistas por olhos humanos de hoje ou de então. Ela foi uma frase que ela disse de Ovídio, aqui um verso. Depois ela continua: ele, na verdade, está dizendo ao leitor: não se importe com quão bobos são. Vou vesti-los com tanta beleza que você vai gostar deles. E de fato ele o faz, frequentemente com grande beleza, mas nas suas mãos as histórias que eram verdades factuais e solenes para os antigos poetas gregos Hesíodo e Píndaro, e veículos de grande verdade religiosa para os trágicos gregos, tornavam-se contos fúteis, às vezes espirituosos e divertidos, muitas vezes sentimentais e perturbadoramente retóricos. Os mitologistas gregos não são retóricos e estão particularmente livres de sentimentalismo. A lista de autores importantes por meio dos quais os mitos chegaram até nós é longa. No topo, claro, está Homero. A Ilíada e a Odisseia são, ou melhor, contêm os mais antigos escritos gregos de que dispomos. Não há como dar com precisão qualquer parte dessas obras. Como datar com precisão qualquer parte destas obras. Existe grande discórdia entre os estudiosos, e ela sem dúvida continuará existindo. Uma data tão inquestionável quanto qualquer outra é 1000 a.C., pelo menos para a Ilíada, o mais antigo dos dois poemas. O segundo autor da lista, Hesíodo, às vezes é situado no século 9 a.C. Ela está jogando mais para trás do que os outros autores que eu já mostrei, como Robert O. Breton. Ele fala Ilíada e Odisseia, século 8 a.C. Hesíodo também. Ela já joga Hesíodo no século 9. Outras no século 8 a.C. Então está combinando aí as duas versões, né? Dos séculos em que viveram Hesíodo e Homero. Ele foi um agricultor pobre que teve uma vida difícil e amarga, o Hesíodo. Não poderia haver contraste maior entre seu poema Os Trabalhos e os Dias, que tenta mostrar aos homens como ter uma vida boa no mundo árduo, e o esplendor cortês da Ilíada e da Odisseia. Mas Hesíodo tem muito a dizer sobre os deuses, e um segundo poema, a Teogonia, habitualmente atribuído a ele, é inteiramente dedicado à mitologia. Caso ele o tenha de fato escrito, então aquele humilde camponês, que vivia numa remota propriedade rural, foi o primeiro homem na Grécia a se perguntar como tudo tinha vindo a ser, o mundo, o céu, os deuses e a humanidade. E a pensar numa explicação. Homero nunca perguntou nada, nunca se perguntou nada, né? A Teogonia é um relato sobre a criação do universo. Isso Homero não fala, não se perguntou nesse sentido que ela está dizendo, né? Não se perguntou como que o mundo surgiu, como que o homem surgiu. Homero vai contar uma história aí, um trecho da Guerra de Troia e da volta de Ulisses.
A teogonia é um relato sobre a criação do universo e das gerações dos deuses, e é muito importante para a mitologia. Em seguida, na ordem vem os hinos homéricos, poemas escritos em homenagens a deuses diversos. Não há como lhes atribuir uma data definitiva, mas os antigos são considerados, pela maioria dos estudiosos, pertencentes ao final do século VIII a.C. ou início do século VII a.C. O último importante, são 33 ao todo, pertence a Atenas do século V a.C. ou possivelmente século IV a.C. Vou falar desses poemas aqui, são 33 poemas, recebem o nome de Homero, mas segundo Plutarco, só o hino a Apolo seria de Homero. O restante, então, por causa da excelência dos versos, são dedicados como se fosse a Homero, mas não sabemos quem são os autores desses hinos homéricos. Píndaro, o maior poeta lírico da Grécia, começou a escrever os seus poemas por volta do final do século VI a.C. Escreveu odes, em homenagem aos vencedores dos jogos nos grandes festivais nacionais da Grécia. E em cada um de seus poemas, mitos são contados ou mencionados. Píndaro tem praticamente a mesma importância para a mitologia que Hesíodo. Depois, Ésquilo, o mais antigo dos 3 poetas trágicos, foi contemporâneo de Píndaro. Os outros 2, Sófocles e Eurípides, eram um pouco mais jovens. Eurípides, o mais novo, morreu no fim do século V a.C. Com exceção de Os Persas, de Ésquilo, escrito para comemorar a vitória dos gregos sobre os persas em Salamina, todas as peças têm temas mitológicos. Junto com Homero, eles são a fonte mais importante do nosso conhecimento dos mitos. O grande dramaturgo cômico Aristófanes, que viveu na última parte do século V e no início do IV, faz referências constantes aos mitos, bem como 2 grandes autores de prosa. Heródoto, o primeiro historiador da Europa, contemporâneo de Eurípides, e o filósofo Platão, que viveu menos de uma geração mais tarde. Os poetas alexandrinos viveram por volta de 250 a.C. Eram assim chamados porque, quando escreveram, o centro da literatura grega havia se deslocado da Grécia para Alexandria, no Egito. Apolônio de Rhodes fez um longo relato sobre a busca do Velocino de ouro e contou também diversos outros mitos relacionados a essa história. Ele e 3 outros alexandrinos, que também escreveram sobre mitologia, os poetas pastorais Teócrito, Bion e Mosco, perderam a simplicidade de Hesíodo e a crença que Píndaro tinha nos deuses, e estão bem distantes da profundidade e gravidade da visão religiosa dos poetas trágicos, mas não são frívolos como Ovídio. 2 escritores tardios, o latino Apuleio e o grego Luciano, ambos do século II depois de Cristo, dão uma contribuição importante. A célebre história de Cupido e Psique é contada somente por Apuleio, que escreve de forma bem parecida com Ovídio. Luciano escreve como ninguém, exceto ele próprio. Ele satirizou os deuses. Na sua época, os deuses já tinham virado motivo de piada. Ainda assim, ao fazê-lo, ele fornece uma boa quantidade de informações a respeito deles. O também grego Apolodoro é, junto com Ovídio, o mais prolífico escritor antigo sobre mitologia, mas se diferencia dele por ser muito prático e muito maçante. Quanto ao período em que viveu, as hipóteses variam desde o século I a.C. até o século IX d.C. O estudioso inglês Sir J.G. Fraser acredita que ele tenha escrito no primeiro ou no segundo século de nossa era. O grego Pausanias, ardoroso viajante e autor do primeiro guia de viagens já escrito, tem bastante a dizer sobre os acontecimentos mitológicos supostamente ocorridos nos lugares que visitou. Ele viveu no século II d.C., mas não questiona nenhuma das histórias e escreve sobre elas com total seriedade. Dos escritores romanos, Virgílio está bem distante dos outros. Acreditava tão pouco nos mitos quanto Ovídio, de quem foi contemporâneo, mas encontrava neles a natureza humana e deu vida aos personagens mitológicos de um modo que ninguém tinha feito desde os trágicos gregos.
Outros poetas romanos escreveram sobre os mitos. Catulo conta várias das histórias e Horácio faz frequentes alusões a elas. Mas nenhum dos dois é importante para a mitologia. Para todos os romanos, as histórias eram extremamente distantes, meras sombras. Os melhores guias para conhecer a mitologia grega são os autores gregos que acreditavam no que escreviam. Eu gostei de trazer essa parte para termos uma linha de escritores sobre mitologia. Então ela começa no século VIII, vamos ficar com essa data, né? Antes de Cristo, Homero com Ilíada e Odisseia, Hesíodo com a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Depois ela pega Píndaro no final do século VI antes de Cristo, trazendo aí homenagens aos deuses nos seus poemas. Ainda antes de Píndaro, ela fala dos hinos homéricos, que vão do final do século VIII ao início do sétimo antes de Cristo. E o último hino seria aí do século IV antes de Cristo. Então nós temos esses hinos homéricos compostos entre o século VIII ao século IV antes de Cristo. Depois nós temos Píndaro no século VI antes de Cristo, que é um autor interessante. Ele fala dos jogos, dos festivais nacionais na Grécia, e ele cita mitos. Depois ela fala de Ésquilo, contemporâneo de Píndaro, e depois Sófocles e Eurípides, já no século V a.C. Depois ela fala do Aristófanes, esse grande dramaturgo cômico, final do século V, última parte, e início do século IV a.C. Depois nós temos Heródoto, o primeiro historiador da história, e o filósofo Platão, que viveu gerações, menos de uma geração mais tarde. Aristófanes, Heródoto, Platão. Depois ela fala dos poetas alexandrinos, já da Grécia para Alexandria. Apolônio de Rhodes, por volta de 250 a.C. Depois nós temos outros que se perderam, que não temos muito conhecimento aqui, que é Teócrito, Bion e Mosco. Depois nós temos escritores tardios, latinos. Apuleio escreveu o Asno de Ouro, e o grego Luciano no século II depois de Cristo. Depois nós temos o Ovídio, junto aí com Apolodoro, que ela vai dizer que são maçantes. Eu não gosto muito nem de Ovídio nem de Apolodoro. Depois ela fala dessas viagens de Apolodoro, que ele vai escrever sobre os lugares onde supostamente os mitos ocorreram, e as hipóteses variam, né? O período em que o Apolodoro viveu, século I a.C. até o século IX depois de Cristo. Estranho isso, né? Depois nós temos o grego Pausânias, que também era ardoroso viajante e escreveu também sobre alguns lugares onde os mitos poderiam ter ocorrido. Viveu no século II depois de Cristo. E por fim ela fala de Virgílio, que vai escrever a Eneida, e Ovídio, as Metamorfoses. Resgata de novo Ovídio. E depois outros mitos tardios vão aparecer em Catulo e em Horácio, mas nenhum acreditavam naquilo que estava escrevendo, né, sobre esses mitos. E o livro aqui da Edith Hamilton, ele é composto em várias partes. A primeira parte, depois dessa introdução que eu li aqui, tem a parte 1, que são os deuses, a criação e os primeiros heróis. Ela vai trazer tudo isso aqui, os titãs, os deuses da terra, como foram criados o mundo e a humanidade, os primeiros heróis, Prometeu e Ío, Europa, o Ciclope Polifemo, mitos de flores, Narciso, Jacinto, Adonis. Depois, na parte 2, histórias de amor e aventura, Cupido e Psique, as histórias sobre amantes, Píramo e Tisbe, Orfeu e Eurídice, Ceix e Alcíone, Pigmalião e Galateia, Baucis e Filemon, Edimion, Dáfne, Alfeu e Aretusa, a busca pelo Velocino de Ouro, Jasão, as 4 grandes aventuras, Faetonte, Pégaso e Belerofonte, Oto e Eufíaltes e Dédalo. Parte 3, os grandes heróis anteriores à Guerra de Troia, Perseu, Teseu, Hércules e Atalanta. Parte 4, os heróis da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, o prólogo, o julgamento de Paris,
a Guerra de Troia, a Queda de Troia, as Aventuras de Odisseu, as Aventuras de Enéas, ela divide em várias partes. De Troia à Itália, a descida ao mundo subterrâneo, a guerra na Itália. Parte 5, as grandes famílias da mitologia. A casa de Atreu, Tântalo e Níobe, Agamenon e seus filhos, Ifigênia entre os tauros. A casa real de Tebas, Cádimo e suas filhas, Édipo, Antígona, os 7 contra Tebas. A casa real de Atenas, Cécropes, Prócne e Filomela, Prócris e Céfalo, Eurítia e Bóreas, Creusa e Íon. Parte 6, os mitos menos importantes. Midas e outros, Esculápio, as Danaites, Glauco e Sila, Erisicton, Pomona e Vertuno, mitos breves em ordem alfabética. Parte 7, mitologia nórdica. Introdução à mitologia nórdica, as histórias de Signy e Sigurd, os deuses nórdicos, a criação, a sabedoria nórdica. E as genealogias, que eu achei muito legal esta parte de genealogias. Ela vai colocar, então, um esquema aqui genealógico. Por exemplo, os principais deuses, nós podemos acompanhar tudo aqui. Descendentes de Prometeu. A Pandora foi dada a Epimeteu, que era irmão de Prometeu. Antepassados de Perseu e Hércules, antepassados de Aquiles. E aqui que vai aparecer então, a Tétis primeiro era a avó da mãe de Aquiles, que também chamava Tétis. O oceano se uniu a Tétis e teve Asopo, um deus rio, Égina, depois Éaco, Peleu se uniu a outra Tétis que teve Aquiles. Aquiles então é filho de uma outra Tétis. Teve um vídeo que eu falei que essa primeira Tétis era mãe de Aquiles. Não, ela é a avó. A casa de Troia, também temos aqui todo esse esquema. A família de Helena de Troia, tudo isso vai aparecer aqui no livro. Isso aqui vai ajudando muito na leitura, porque a gente pode se confundir com isso, né? A casa real de Tebas e os descendentes de Atreu. Essa família importante aí da Grécia Antiga. Essa linha genealógica. A casa real de Atenas. E temos também índice remissivo, que nos ajuda a entender algumas coisas referentes aí a tantos lugares e nomes de pessoas. Você tem a página, você vai lá e encontra. Estou procurando sobre, por exemplo, um deus específico. Está ali a página, me remete aonde está aquilo no livro. A Edith Hamilton, essa estudiosa sobre mitologia, ela nasce na Alemanha em 1868 e ela cresceu nos Estados Unidos. Ela foi diretora da Bryn Mawr College, uma faculdade de artes para mulheres. Ao se aposentar, começou a escrever sobre as civilizações antigas e logo ganhou fama mundial como classicista. Em 1957, o rei Paulo da Grécia a nomeou cidadã honorária de Atenas. Ela é autora de diversos livros e mitologia. Esse livro aqui é considerado uma obra de referência sobre o assunto há 8 décadas. Ela falece em 1963, quase 100 anos, né? Ela nasceu em 1868 e morre em 1963. Então, um livro delicioso, envolvente, para quem quer adentrar, começar a conhecer o mundo da mitologia, que é fascinante, que é riquíssimo. Um abraço, até mais.